bom dia. Bom dia. Ameaças de greve, exigência de melhores salários, indisciplina e crimes. A situação das PMs nos estados vira uma crise nacional. A Polícia Militar do Pará entrou em greve por aumento de salário e melhores condições de trabalho. E o governador Almir Gabriel vai esperar até meio-dia para decidir se pede a intervenção do Exército. Em São Paulo, a Polícia Militar pune os responsáveis pela violência em Diadema. 2 soldados foram metralhados em serviço. E uma reunião vai tomar uma decisão sobre greve. Polícias rebeldes, insegurança, endividamento, estados paralisados. O Bom Dia Brasil conversa sobre esses e outros assuntos com o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, do PT. Uma nova proposta para aumentar a oferta de emprego. A legislação trabalhista precisa mudar. O governo chinês enfrenta os primeiros problemas na nova Hong Kong comunista. Uma chuva que não para está dificultando a vida de mais de 1 milhão de pessoas desde que o território deixou de ser colônia inglesa. Ronaldinho volta a ser criança, realiza o sonho de conhecer Xuxa e faz confissões de gente grande. E mais. A vida no campo, um estilo que pode oferecer, além da tranquilidade, luxo e conforto nas grandes fazendas. Os policiais civis e militares do Pará seguem o perturbador exemplo de Minas e entram em greve por melhores salários. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada ontem à noite, no meio da rua. Policiais civis e militares usavam capuzes, faixas e bandeiras pretas. Eles reivindicam melhores condições de trabalho, equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas e aumento de salário. Há 3 anos, o governo do Pará não concede reajuste. No final da tarde, o governador Almir Gabriel tentou evitar a greve, oferecendo um abono de R$100. Um abono de R$100 para todos os que estejam na ativa, quer de bombeiros, quer de policiais civis, quer de policiais militares. Mas a proposta foi recusada. O governador, se tiver uma proposta decente a fazer para nós, que faça imediatamente, porque senão estará parada a segurança pública no Pará. Esta é a primeira vez na história da segurança pública do Pará que policiais civis e militares se unem em greve para reivindicar melhores salários. Eles querem 70% de reajuste. Os policiais fizeram uma passeata pelo centro de Belém, anunciando a greve para a população. Polícia na rua, a União continua. Polícia na rua, a União. O governador Almir Gabriel vai esperar até o meio-dia para decidir se pede ou não a intervenção do Exército. E no Rio, mais policiais militares envolvidos em crimes. 2 capitães são suspeitos da morte de um bicheiro e do sequestro e morte de uma embaixatriz. Ontem, foi preso o principal suspeito do assassinato do dono de um bar muito tradicional na zona sul da cidade. É o sargento Enéas da Silva Barbosa, do batalhão do Leblon, na zona sul. A morte de Armando Pinho Tavares foi um crime que comoveu o Rio e foi notícia de primeira página em Portugal. Parentes de Armando e frequentadores do bar reconheceram Enéas como o homem do retrato falado, feito pela polícia a partir do depoimento de uma testemunha. Eles disseram que o policial militar trabalhava como segurança para o comerciante de manhã e à tarde, mas no dia do crime foi visto rondando o bar à noite. Ontem, Enéas prestou depoimento na Superintendência de Crimes contra a Vida. A Polícia do Rio passou a considerar um capitão da Polícia Militar como suspeito do assassinato do bicheiro Márcio Molinaro, semana passada na Lagoa, zona sul do Rio. O crime teria sido motivado pela posse dos pontos de jogo de bicho de Raul Capitão, já morto. O nome do suspeito não foi divulgado. Um outro capitão da PM, Tadeu Fraga, que está desaparecido, é suspeito de crime. Seria ele o chefe de uma quadrilha que sequestrou e matou a embaixatriz Bianca Inocente, em Teresópolis, região serrana do Rio. O corpo da embaixatriz foi descoberto em Teresópolis.
E os policiais militares envolvidos nas torturas em Diadema, São Paulo, foram expulsos. Vamos a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, a situação está tensa aí em São Paulo também, com a Polícia Militar punindo soldados, se considerando em grande parte injustiçada na questão salarial. Existe muita tensão no ar também aí. Atenção, Renato. E o comandante-geral da Polícia Militar está defendendo as reivindicações da tropa, reivindicações salariais. Mas não está descuidando dos abusos cometidos com a farda. A PM expulsa 9 policiais acusados da barbárie contra moradores da favela Naval em Diadema. E 2 são punidos com prisão domiciliar. A violência foi denunciada há 3 meses. O Conselho Disciplinar da PM concluiu o inquérito interno e decidiu pela expulsão do 3º sargento Reginaldo Santos, do cabo João Batista de Queiroz e dos soldados Paulo Rogério Barreto, Demonte Figueiredo, Maurício Lousada, Rogério Bonfim, Nelson da Silva, Ricardo Buzeto e Otávio Gambra, o Rambo, que deu o tiro que matou o mecânico Mário Josino. Todos estão no presídio Romão Gomes, onde aguardam o julgamento da Justiça Comum. O aspirante Wilson Góes Júnior, responsável pelo comando da operação, foi condenado a 15 dias de prisão domiciliar. E o soldado Adriano de Oliveira, que estava em seu primeiro dia de serviço na rua, recebeu a pena mais leve, 5 dias de prisão domiciliar. E 2 policiais morrem metralhados dentro de um carro da Polícia Militar ontem à noite em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os soldados faziam a ronda nesta rua do bairro dos Pimentas, que é um dos mais violentos de Guarulhos. Ao cruzar com um Fiat Uno azul com 4 homens, eles desconfiaram e deram ordem para que o carro parasse. A resposta foram os tiros. O soldado Fernando da Luz, que dirigia a viatura, baleado, perdeu o controle do veículo, que se chocou contra este muro. O soldado Amélio Carlos da Cunha, que também já tinha levado um tiro, tentou fugir, mas acabou sendo morto no final da rua com mais 8 tiros. Informações temos que os indivíduos são ladrões de cargas. E só essa hipótese, não temos mais informação nenhuma. E depois da ameaça de greve das polícias militar e civil, o governo de São Paulo marca reunião com as associações de classe. O secretário de Segurança Pública do Estado vai receber na segunda-feira representantes das 2 polícias para discutir os reajustes salariais. E ontem, o governador de São Paulo, Mário Covas, sinalizou, disse o seguinte: tem gente torcendo para que o efeito da greve dos PMs de Minas atinja São Paulo. Garanto que não vai. Renato. Chico, a crise das polícias militares nos estados, como se vê, é uma crise nacional. E as ameaças de greve são um recurso extremado que pretende, às vezes, intimidar os governadores e os governos e que acende um pavio de rebeldia, que é uma séria preocupação do governo federal. Nós vamos a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, o exemplo da Polícia de Minas, que entrou em greve há pouco tempo, continua tendo repercussão aí em Brasília. Pois é, principalmente em Minas, né, Renato? O governador de Minas saiu de uma crise, mas está criando um problema para o seu governo. É que o reajuste de 48,2% acertado pelo governador Eduardo Azeredo com os policiais militares desobedece a um acordo assinado com o governo federal. O compromisso do governador, assumido depois do conflito entre policiais nas ruas de Belo Horizonte, contraria o voto 162 do Conselho Monetário Nacional de novembro de 95 e as regras estabelecidas no contrato de concessão de empréstimo que o governador assinou com a União e a Caixa Econômica Federal no início de 96. Nos 2 casos, estão previstas sanções, como redução dos prazos de pagamento dos empréstimos e vencimento antecipado do financiamento de R$600 milhões tomado junto à Caixa. Bom, aqui com a gente no estúdio está o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. É com ele que nós vamos conversar agora sobre esse problema gerado em Minas Gerais e que parece que vai tomando conta de outros estados. Bom, governador, o senhor acha que contagia Brasília? Eu acho que o problema não é se contagia Brasília, é que nós temos uma situação bem diferente, tanto salarial, como da organização da polícia, como da formação dela. Agora, contagiou o país, mas é preciso entender o que é que está por trás disso. Nós estamos numa sociedade que, por razões diversas, sobretudo a desigualdade, é de extrema violência. A polícia passa a ser o agente mais importante nesse país. Hoje o mais importante não está sendo a escola, está sendo a polícia. Então os policiais sentem-se importantes, já que são eles que enfrentam o principal problema da sociedade, que é a violência. Ou a gente acaba com a violência através de mudanças substanciais na sociedade,
ou a polícia vai continuar com essa importância toda e vão continuar lutando por mais salários. Agora, a sua luta aqui também não é só contra esse tipo de violência urbana, que aqui em Brasília já existe aqui em Brasília, embora a cidade seja nova e muito menor que os grandes centros como São Paulo e Rio. Mas a sua luta aqui tem sido também contra o seu próprio partido. O senhor está enfrentando muitas vezes o próprio partido dentro do seu governo. Como é que o senhor está reagindo a isso? Partido eu não enfrento. O partido me apoia. Eu enfrento alguns deputados de vez em quando, porque o deputado ele não é igual ao partido, ele tem certos interesses específicos. E, sem dúvida alguma, enfrento os sindicatos. Afinal de contas, eu sou o maior patrão do Distrito Federal, daqui do Distrito Federal. E como maior patrão, eu tenho que enfrentar e tenho choques e disputas com os sindicatos. Mas o partido, o PT aqui no Distrito Federal, como partido, eu não tenho nada que reclamar. Mas tem 3 pedidos de impeachment correndo para o senhor aqui na Câmara. Um deles é do PT. Não, de sindicatos. Do PT, não. PT, não, ao contrário, o PT tem me defendido. Agora, sindicatos ligados que são de PT, petistas, isso sim. Mas essa é a contradição entre o PT e os sindicatos, mais do que entre o PT e o meu governo. Eu sempre disse há anos que esse é um ponto que o PT tem que resolver. Partido não pode ser igual a sindicato. Partido é uma coisa, sindicato é outra. Sindicato não tem que ter, nem tem proposta para o país. E partido não pode se limitar a ter propostas para categorias, tem que ter para o país inteiro. Como o PT é um partido que vem dos sindicatos, nós estamos na fase de dar esse salto, de deixarmos de ser um partido das minorias barulhentas e sermos um partido da maioria silenciosa do povo. Esse é o grande desafio do PT nos próximos anos. O senhor está tentando livrar o PT, mas o PT já sugeriu, inclusive, intervenção aqui, como sugeriu no Espírito Santo, porque o senhor, tanto o senhor quanto o governador do Espírito Santo, são mais, digamos, liberais dentro do partido, né? E sentem na pele o que é governar diante de algumas circunstâncias. Mesmo assim, o senhor está defendendo o partido? Então, o PT não sugeriu intervenção. Pessoas do PT, natural, o PT ainda é quase que uma federação de grupos que pensam bem diferentes, que são as tendências, ou até indivíduos pessoalmente que pensam diferente. Falta amalgamar o PT numa visão única, ou numa ideologia até, eu diria. Falta essa proposta. Então, tem pessoas que radicalizam bastante, porque é um leque muito amplo de posições diferentes. Mas as suas posições dentro do PT são contraditórias, quer dizer, ou são contrárias a muitos pensadores dentro do PT. Por exemplo, o senhor é a favor do fim de estabilidade, porque o senhor sente na pele que é preciso isso. E o senhor também é a favor do programa de demissão voluntária, que o PT aqui do Distrito Federal é contra. Quer dizer, primeiro voluntário, eu sou a favor de tudo voluntário. Eu sou libertário. Eu sou tudo que for voluntário deve ser permitido. Agora, não resolve. O PDV chamado não resolve, tanto que o governo federal não deu em nada. A estabilidade, eu sou a favor de que se possa demitir quando o servidor não está cumprindo o direito. Eu sou a favor da estabilidade em relação ao governo, ao político que se elege, porque senão ele vai pôr quem ele quer e tirar quem ele quer. Governador, agora, o povo tem o direito de demitir. Governador, desculpe interromper, eu gostaria de colocar, desculpe interromper o seu raciocínio, eu já estava quase acabando. Queria, antes da encerrarmos a nossa entrevista, queria voltar ao assunto das polícias militares. O senhor, claro que a reivindicação salarial das polícias é uma reivindicação justa, mas o senhor considera que a greve e o movimento de rebeldia das polícias nas capitais, se acontecesse aí com o senhor consideraria esse um instrumento legítimo? Extremamente perigoso. E aí vem um ponto que a gente não quis discutir ainda nesse país. Com a democracia, nós entramos no processo de liberdade total. Eu pergunto, as pessoas armadas podem ser sindicalizadas? Eu não quero nem responder essa pergunta. Eu confesso que é uma pergunta difícil, porque o armado, PM, ele é um trabalhador. Como é que a gente vai proibir um trabalhador de se organizar? Agora, ele é um trabalhador diferente. Ele é um trabalhador que tem armas. Isso faz uma diferença. Tanto é que nós temos tido greves no Brasil todo esse tempo. E nenhuma deu tanto problema como essa específica de Minas Gerais agora. Eu acho que o Brasil tem que refletir. Nós podemos ter organizações sindicais, militância, greve, manifestações de pessoas que têm armas. Se a gente deixa a PM, depois e o Exército e a Marinha. Esse é um ponto que a democracia brasileira vai ter que aprimorar. Sem reprimir um trabalhador porque ele é armado, também não tratar igual na forma de organizar, de mobilizar o desarmado, trabalhador desarmado do trabalhador armado. Não é a mesma coisa. Governador, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Bom Dia Brasil. Renato. Protestos, crime e castigo. A Polícia Militar é notícia em todo o país e está nas primeiras páginas de alguns dos principais jornais que circulam nesta quinta-feira.
estado de São Paulo, pressão por salário cresce nos estados. Jornal de Brasília, PM paulista expulsa 9 torturadores. A tarde da Bahia cresce insatisfação das polícias estaduais. Folha de São Paulo, Polícia Federal investiga espionagem política. Correio Brasiliense, vacinas sob suspeita. Jornal do Brasil, críticas à demora na aprovação das reformas. Apressam pacto na Câmara. Em Curitiba, Gazeta do Povo, economia fica vulnerável sem reforma. O Globo, poupança para comprar casa própria será de 1 ano. Pois é, o governo oferece novas facilidades para a compra da casa própria. E para aumentar o número de empregos, é preciso ter uma legislação trabalhista mais flexível. A opinião é do economista José Pastore, com quem a gente conversa daqui a pouco. O governo facilita a compra da casa própria. Vamos voltar a Brasília com Carlos Monforte. Monforte, qual é dessa vez o plano da Caixa? Bom, Renato, mais um, né? É, mais um. O governo está lançando uma nova poupança para ajudar na compra da casa própria. O candidato a mutuário vai ter que guardar alguns reais por mês numa poupança vinculada para conseguir o financiamento. Prazos menores e sem comprovação de renda. A nova poupança vai servir para financiar ou reformar imóveis residenciais ou comerciais e também para a compra de terreno. Para um imóvel de R$40 mil, por exemplo, o candidato a mutuário precisa pagar R$ 625 por mês durante 15 anos. No caso de um imóvel de R$ 60 mil, o prazo é menor, 12 anos, e a prestação é de R$ 1.016. Os juros são de 12% para imóveis residenciais e 15% para comerciais. Vai ser preciso poupar por pelo menos 1 ano. Em seguida, um sorteio vai determinar quando o mutuário vai poder comprar o imóvel ou receber a carta de crédito. Assim que a pessoa for sorteada, começa a pagar as prestações. Quando o mutuário completar 36 meses, todo aquele dinheiro poupado no primeiro ano vai poder ser usado para diminuir o prazo ou reduzir o valor das prestações. A nova poupança passa a valer a partir de 10 de julho. E a Caixa Econômica Federal conta com a abertura de pelo menos 10 mil contas no primeiro mês do novo financiamento. E a cada mês, mais 6 mil novas contas. Otimista. Foi assinado ontem o primeiro contrato para exploração da telefonia celular da banda B, exclusiva para empresas privadas. Foi um dia de festa para o Ministério das Comunicações. Primeiro, a direção do consórcio Americel levou o cheque com o primeiro pagamento pela concessão da telefonia celular da área 7, todo o Centro-Oeste, mais Rondônia, Acre e Tocantins. O cheque de R$ 135 milhões e 400 mil é nominal ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O presidente da Americel, Geraldo Vasquez, reafirmou que até novembro serão oferecidas 70 mil linhas em Brasília. Depois de fazer o pagamento, a direção do consórcio foi ao Palácio do Planalto para a assinatura do contrato. Ouviu o ministro Sérgio Mota dizer que até quarta-feira que vem abre os envelopes com os resultados da concorrência da telefonia celular na área 1, região metropolitana de São Paulo. O ministro Sérgio Mota estava bem-humorado. Disse que a privatização do setor de telecomunicações vai render ao Tesouro 40 bilhões de reais. O ministro cometeu uma gafe ao citar apenas uma das empresas que integram o consórcio Americel. Participa a Bel Canadá, que é uma empresa excepcional do Canadá, de qualidade muito boa. E participa uma outra empresa, mas eu acho que a quem segura tecnicamente é a Bel Canadá. E encerrou a participação com um pedido aos jornalistas, depois de se agachar para pegar um papel no chão. Mas eu fui ágil, hein? Eu fui ágil. Tem que escrever, ele foi ágil. Ao tentar tirar uma foto com a cópia do cheque da Americel, foi afastado pelo presidente com uma frase: perto de mim, não. Perto de mim? Na pedeira. Que bom humor, hein, Renato? Que coisa impressionante. Isso foi a assinatura, e essa foi a assinatura do primeiro, da primeira privatização. Outros, né? Se a continuar esse ritmo, a gente vai ter que escrever realmente. Se foi ágil, se abaixou, vamos ter que realmente reportar com fidelidade, não é isso, Monforte? Eu acho que o emagrecimento fez ele assim tão ágil, né? Não ia conseguir antes, não. É verdade, mas o presidente continua alerta, né? O desemprego no Brasil não é dramático. É uma decorrência da legislação trabalhista que tem mais de 50 anos. Estas leis hoje emperram a atividade econômica e dificultam o emprego porque oneram demais o empregador. Essas são as conclusões de vários estudos que são realizados
em vários centros do país, sobretudo em São Paulo. É para lá que nós vamos voltar com Chico Pinheiro. E aí, Chico, no primeiro estado industrial da federação, há muito tempo se pensam novas fórmulas para o emprego, não é verdade? É isso, Renato. Um estudo feito aqui por um economista especializado em relações do trabalho, aposentado da Universidade de São Paulo, o professor José Pastore, mostra que tecnologia e emprego podem andar juntos. Tudo depende de flexibilização das leis trabalhistas, diz o estudo. Para muita gente, a tecnologia é a grande vilã no desemprego mundial, mas os números mostram que pode não ser exatamente assim. A Europa continental tem as taxas mais altas do mundo. 12% dos trabalhadores da Alemanha estão desempregados. Na França, são 14%. Na Bélgica, 16%. Na Espanha, 22% dos trabalhadores estão sem empregos. Enquanto isso, Estados Unidos e países asiáticos teriam as taxas mais baixas de desemprego da atualidade. São 5% dos americanos desempregados, 3% dos japoneses e 2% dos trabalhadores dos países asiáticos. A tecnologia só provoca desemprego quando as leis trabalhistas do país são rígidas demais, é o que diz o estudo. Como na Europa e no Brasil, quando a lei é mais flexível, como no caso do Japão, Estados Unidos e tigres asiáticos, aí a falta de emprego é menor. O professor José Pastore está aqui conosco, autor desse estudo, e eu começaria perguntando como é que é possível compatibilizar isso? É só na flexibilização das leis trabalhistas? Porque a globalização também impõe um ganho de produtividade que corta emprego. E o trabalhador é consumidor, né? É verdade, mas o que acontece, Chico, é que as tecnologias, elas têm impactos muito complexos. Por exemplo, às vezes uma tecnologia, ela desemprega localmente, mas ela emprega numa outra ponta, porque ao desempregar localmente, ela melhora a situação de eficiência das empresas, reduz o custo, o preço dos produtos fica mais baixo, muita gente compra, a demanda aumenta, a demanda agregada aumenta e com isso nós vamos ter uma ativação do emprego numa outra ponta. Então, os efeitos das tecnologias não são necessariamente desempregadores. Existe um efeito que é bem geral, que é o efeito de deslocamento, ou seja, as tecnologias muitas vezes empurram os trabalhadores para outros setores e para outras profissões. Por isso, ter flexibilidade para contratar é muito importante. E também ter uma boa educação para retreinar é crucial no mundo de hoje. Então, um país que tem rigidez legislativa, no quadro legal, e que tem baixa educação, é um candidato sério a enfrentar problemas graves na área do emprego. E um exemplo deles é o Brasil. Agora, essa competição leva, como eu dizia, a redução de custos na produção. Gera também algum desemprego e a flexibilização baixa os ganhos também dos trabalhadores em determinado momento. Os trabalhadores são também consumidores. Isso não pode criar um problema para frente? Mas no agregado, Chico, nós temos impactos muito grandes. Os impactos de redução de preço e aumento de negócios é muito grande. Por exemplo, na década de 60, você não lembra disso, que é muito jovem, mas uma ligação de 3 minutos entre São Paulo e Nova York custava $45 a preços de hoje. Hoje em dia, uma ligação de 3 minutos custa $3,50. Isso ativa muitos negócios, ativa muitas atividades novas e muitos empregos. Uma passagem aérea de Londres para Nova York, a mais barata na década de 60, provavelmente o Renato se lembra bem disso, é que nós pagamos $3.000 a mais barata, Chico. Hoje são $400. Isto ativa o quê? De cara nós podemos lembrar da indústria do turismo, os pacotes, os hotéis. Essa indústria do turismo é uma coisa que emprega muito. Acho que o Renato tem uma pergunta do Rio. Renato, você se lembra? Professor, eu me lembro desses preços, embora eu não os pagasse, porque quando eu viajava nessa época, eu viajava sempre a trabalho. Mas, de qualquer maneira, eu queria voltar à questão da legislação trabalhista que o senhor mencionou há pouco, da flexibilização necessária, crucial, sobretudo em países como o Brasil. Essa flexibilização, de contratar
e de desempregar é necessária e quem é que está sendo obstáculo a isso no Brasil? O senhor pode localizar quem é que impede essa reforma? O Brasil possui uma lei de tudo ou nada. Ou você contrata com todo o rigor da lei e paga 102% de encargos sociais sobre salário, ou você contrata sem nenhum rigor da lei, na ilegalidade, e paga 0% sobre Quer dizer, salário. a gente tem hoje no Brasil as duas realidades, né? Quem tá seguindo a lei pagando o absurdo de encargos, quem não está pagando nada. Absolutamente nada, Chico. Então, quem que não está pagando nada? 57% da força de trabalho não está pagando nada. Isso é grave porque, além de desproteger o trabalhador, desprotege o Estado. Porque o Estado, se o trabalhador cair doente, seja ele contribuinte ou não contribuinte da Previdência, o SUS tem que atender. Mas quem está segurando isso, o Renato perguntava, é a estrutura sindical do país? Nós temos um grande obstáculo que é o nosso quadro legal. Esse quadro legal é um quadro que foi feito para uma economia fechada, rígida. Hoje é uma economia aberta, globalizada, nós precisamos de muito mais flexibilidade para contratar e descontratar. A lei tem 1000 artigos, Chico Pinheiro, e tem apenas uma forma de contratação, que é com prazo indeterminado. Só para completar, mas o que impede a mudança da lei? Quais são os pontos que mais resistem a essa mudança? Quem muda a lei no regime democrático é o Congresso Nacional. Sim, mas aqui e nós temos no Congresso Nacional enormes embates de pessoas que desejam a manutenção dessa lei. Existe um medo do lado do parlamentar que mexer na lei trabalhista, nos direitos sociais, significa criar contrariedades no eleitor. E eu acho que esta é uma concepção que nós precisaríamos superar, porque não se trata de derrogar direitos. Direitos sociais são conquistas históricas, ninguém pretende derrogar direitos. Nós precisamos pensar em flexibilizar direitos. Estabelecer um novo contrato social. Um novo contrato. E o que é uma flexibilização de direitos? A Constituição atual tem exemplos, só 2, de flexibilização de direitos. Um deles é o salário. Diz, o salário é irredutível, vírgula, salvo negociação. Esse é um direito flexível. E há um outro a respeito de jornada de trabalho. Muito obrigado, professor Pastore, pela sua entrevista aqui ao Bom Dia Brasil. Leilane, é com você. Ontem foi dia de queda nas cotações do café, da soja e do boi gordo na Bolsa de Mercadorias e Futuros. O café foi vendido a R$ 212,75 a saca. A soja foi negociada a R$ 15,08. E a arroba do boi gordo, vendida a R$ 25,94. E a boa safra de grãos no Paraná está esvaziando os pátios das revendedoras de máquinas agrícolas. Os agricultores resolveram investir parte dos lucros, já de olho na próxima colheita. Depois de uma longa ausência, os fregueses voltaram às revendas de máquinas agrícolas. Dinheiro que vem do café e principalmente da soja está devolvendo alegria aos vendedores. A indústria que sofreu vendo os estoques encalharem não estava preparada para este aumento na demanda. Já tem lista de espera para a compra de maquinário. A campeã de vendas é a plantadeira de soja e milho. Nesta empresa custa R$ 13 mil. Quem quiser uma tem que esperar até outubro. O pouco que sobrou no pátio tem dono. 80 tratores foram vendidos. É mais que o dobro do ano passado. Foi uma surpresa porque a indústria veio de 2 anos muito ruins. Então eles cortaram despesas, cortaram funcionários, estoques. Praticamente nenhuma indústria mais tem estoque. Então, devido a isso, tem a falta de máquinas, né? O governo também resolveu dar um empurrãozinho nas vendas. Baixou as taxas de juros nos financiamentos de máquinas agrícolas. Nas compras com recursos do BNDES, a taxa anual caiu de 16% para 14,5%. Os juros no PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, que atende micro e pequenos produtores, baixou de 9% para 6,5% ao ano. Seu Antônio vai entrar na fila para comprar uma plantadeira. Tá bom, né? Tá ótimo, né? Desse jeito, na outra safra vai dar para comprar à vista. Se Deus ajudar e dá tudo certo, né? O tempo correr bem, né? Apesar da queda nos juros, muitos agricultores preferem ficar longe do banco. Estes estão esquentando as vendas de máquinas usadas. A diferença de preço é grande. Um trator novo chega a custar até 3 vezes mais que um de segunda mão. Se ele der uma melhoradinha no preço, eu vou levar à vista. Prefere não entrar em financiamento? Não, prefiro sair de banco como estou saindo. E os exportadores de café resolveram comprar uma boa briga com as empresas de navegação.
querem que as exportações para a Europa sejam pesadas apenas nos portos brasileiros e qualquer perda até a chegada nos portos europeus seja assumida pelos transportadores. Hoje os contratos exigem a pesagem no embarque e no desembarque e qualquer perda tem de ser assumida pelos exportadores. Só que estas perdas têm sido muito frequentes e a Europa vai importar mais de US$ 1 bilhão em café brasileiro este ano. Céu claro e temperatura amena hoje em quase todas as regiões. Até no sul o frio já não está tão forte, mas é por pouco tempo. Carlos Magno. Uma nova onda de frio está chegando ao Brasil e deve fazer a temperatura cair bastante no fim de semana, no sul e em parte do sudeste. A frente fria está avançando sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São essas nuvens que podemos ver aqui nas imagens do satélite. O dia fica chuvoso e encoberto em toda a faixa escura, que vai de Porto Alegre até Dourados, em Mato Grosso do Sul. Amanhã a frente fria leva chuva para São Paulo e no sábado para o Rio de Janeiro. A partir do Rio, essa frente não deve avançar muito, porque vai encontrar o forte bloqueio feito pela massa de ar seco e quente que cobre o centro-norte do Brasil. Essa massa de ar seco garante uma quinta-feira ensolarada na maior parte do país. Deve chover rápido no litoral do Nordeste, entre a Bahia e Pernambuco, e também no extremo norte do Brasil. A temperatura está só começando a cair no Rio Grande do Sul. Estamos com 11 graus em Porto Alegre, no Rio 20 graus. A máxima chega a 26 em São Paulo e 28 graus em Aracaju. Os ecologistas podem respirar um pouco mais aliviados. O governo do Japão disse hoje que o vazamento de óleo na Baía de Tóquio foi 10 vezes menor do que se anunciou ontem. Segundo os técnicos, o superpetroleiro espalhou, na verdade, 1.300 toneladas de óleo cru no mar. No primeiro anúncio, o governo alertou que o vazamento seria de 13.000 toneladas de óleo, o maior de toda a história do país. Apesar da diferença nos números, o desastre ecológico foi grave. Uma área de 18 quilômetros de comprimento, por 15 de largura, está coberta pela mancha de petróleo. Um primeiro dia de trabalho difícil na nova Hong Kong. Tudo por causa da chuva que não para de cair nos últimos 3 dias. 1 milhão de pessoas foram afetadas pelo mau tempo que vem provocando muitos deslizamentos. Na última segunda-feira, o território foi devolvido pela Grã-Bretanha à China depois de mais de 150 anos de colonização. Novas cenas de pancadaria no parlamento de Taiwan. Entre socos e pontapés, 2 deputados foram levados para o hospital com ferimentos graves. As brigas de ontem foram as mais sérias nos últimos 3 meses. Os deputados não se entendem sobre uma reforma na Constituição para redefinir a estrutura de governo do território. Mesmo não sendo tão grande como se imaginava, o desastre do vazamento de óleo na Baía de Tóquio teve repercussão nos principais jornais internacionais. O assunto ambiental realmente preocupa o mundo inteiro. Vamos às manchetes desta quinta-feira. Asahi Shimbun em Tóquio, enorme vazamento de petróleo mancha a Baía de Tóquio. Nos Estados Unidos, Wall Street Journal, vazamento de óleo na Baía de Tóquio ameaça o porto. Washington Post, desastre na costa do Japão. New York Times, França facilita o crescimento da OTAN cumprindo a vontade de Clinton. Clarim em Buenos Aires, enigma de Che parece chegar ao fim depois de 30 anos. Le Monde em Paris, presidente Chirac tenta reabilitar sua autoridade sobre os partidos de direita. El País em Madrid, telecomunicações, a americana AT&T faz aliança com a italiana STET para competir no mercado da América Latina. Na Alemanha, Frankfurter Allgemeine, Partido Social Democrata, de oposição a Helmut Kohl, recorre ao Supremo contra o orçamento de 96. Süddeutsche Zeitung, carne bovina britânica foi exportada apesar do embargo. Financial Times em Londres, destaque para o orçamento anunciado pelos trabalhistas. Mercado espera aumento na taxa de juros, apesar do crescimento dos impostos. Herald Tribune, novos trabalhistas revelam plano de orçamento favorável ao mercado. Daily Telegraph, também sobre o orçamento. Ministro Brown dá e toma. The Independent, um orçamento para o povo. Os jornais ingleses estão repercutindo o pacote de medidas econômicas anunciado ontem pelo governo trabalhista de Tony Blair, o dia do orçamento, um dia importante na política britânica. A principal questão, a promessa de acabar com o déficit orçamentário em 5 anos.
Nós vamos a Londres com o correspondente da Rede Globo, César Tralli. Tralli, quem gostou mais desse pacote do Tony Blair, o mercado ou o bolso da classe média? Por incrível que pareça, Renato, o operário e o banqueiro saíram satisfeitos. Como esse é o primeiro orçamento anual dos trabalhistas em 18 anos, ninguém estava esperando medidas impopulares, como, por exemplo, um aumento absurdo no imposto de renda, que aqui já é alto demais para a classe média. Mas também é verdade que poucos esperavam investimentos tão maciços na área social. O ministro Gordon Brown agradou aos trabalhistas e provocou desconforto nos conservadores com a promessa de gastar o equivalente a 6 bilhões de reais em saúde e educação. Fiel às promessas de campanha, ele anunciou para um parlamento lotado que o governo está atacando em 4 frontes: estabilidade, investimento, emprego e oportunidade. Traduzindo em cifras, os trabalhistas anunciaram um aumento de impostos no que consideram supérfluo: bebida, cigarro, combustível e carro. E redução no que consideram essencial: gás, luz e água. Para segurar a inflação, o governo Tony Blair promete acabar com o déficit orçamentário em 5 anos. A oposição desconfia e com uma certa razão. Para investir o equivalente a 8 bilhões de reais em criação de emprego, como também foi anunciado, é quase impossível conter os gastos públicos. Mágica é coisa de circo e não de matemática, costuma-se falar por aqui. Acontece que os trabalhistas estão inspirando confiança em praticamente todos os segmentos da sociedade e isso acaba deixando o mercado financeiro otimista. Ontem a Libra atingiu seu maior valor dos últimos 5 anos e a Bolsa de Londres fechou em alta de 0,7%. Neste momento, a alta de 0,8%. E por falar em bolsa, lá em Hong Kong, o primeiro dia de mercado sob o domínio da China comunista começou bem, mas terminou mal. A bolsa fechou em baixa de 0,93%. A queda está sendo atribuída à promessa do novo governador, o famoso Tung CH, de dar incentivos à construção de imóveis, para frear a escalada de preços do mercado imobiliário. Leilane. É baixa em Hong Kong, mas alta na Europa. Como o Tralli disse, não só a Bolsa de Londres, mas a maioria das bolsas internacionais está em alta. Os negócios ganharam fôlego depois que o Banco Central americano decidiu ontem não elevar os juros. E no Brasil, as bolsas acompanharam e também fecharam com altas de 1,98% em São Paulo e 1,62% no Rio. A Bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa de 0,37%. Na Europa, as bolsas abriram em alta de 0,72% em Frankfurt, 0,33% em Paris, 0,67% em Zurique e 0,26% em Milão. O dólar está em queda na Europa diante das principais moedas internacionais. No Brasil, ontem houve uma pequena elevação das cotações no paralelo. O dólar comercial foi cotado a R$ 1,07 para compra e para venda. O turismo foi comprado a R$ 1,06 e vendido a R$ 1,09. Em São Paulo, o paralelo foi comprado a R$ 1,13 e vendido a R$ 1,14. E no Rio, comprado a R$ 1,13 e vendido a R$ 1,12. Na Europa, o dólar está sendo negociado hoje a 1 marco e 75 fênix, 5,90 francos franceses, 59 pence da libra e 114,2 ienes. Ronaldinho encontra Xuxa e revela: não sabe o que é melhor na vida, a emoção do gol ou o prazer do sexo. O Internacional vence o Grêmio e é o novo campeão gaúcho. O esporte daqui a pouco. Botafogo e Vasco vão decidir o Campeonato do Rio e o Internacional leva o título gaúcho. O Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, mas em casa, né, Maurício? Em casa deu Inter, festa colorada, Renato. Depois do empate no Grenal de domingo, quem vencesse o segundo jogo seria campeão. E com apenas um gol, o Internacional chegou lá. No Rio, a decisão, depois de um longo adiamento, começa a final no sábado. O Botafogo já estava classificado. O Vasco ganhou a vaga na final por tabela, depois do resultado do clássico de ontem na Rua Bariri. O Fluminense precisaria vencer por 4 gols de diferença para ir à final. Mas bastam 30 segundos de jogo e Marcelo Alves faz 1-0 ao Botafogo. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense consegue empatar. Ian na cobrança de falta. André Luiz marca o segundo e último do Fluminense.
2-1, um placar que deixa o time tricolor fora da decisão. E no Rio Grande do Sul, com um único gol, Fabiano leva o Internacional a conquistar o 33º título gaúcho. O Grêmio soma 31. Festa colorada no Beira-Rio. Só para esclarecer, o estádio da Rua Bariri é o estádio do Olaria Atlético Clube. Enquanto espera a hora de se apresentar ao Inter de Milão, Ronaldinho realiza sonhos de criança. Ele quer conhecer a Disney e ontem encontrou a rainha dos baixinhos. A mordomia das belas frutas tem dono. Dentro do camarim, Ronaldinho é o ídolo dos ídolos. Meu amigo, isso é louco. E parece mais nervoso do que antes de uma decisão. Você sabe mais ou menos o que te espera lá dentro? Está um pouco ansioso? Eu não sei não sei de nada. Estou ansioso, vou esperar para ver o que vai acontecer. E pelo visto, valeu a pena esperar. Na gravação do programa Planeta Xuxa, que vai ao ar no dia 12, a apresentadora fez perguntas indiscretas. Numa delas, quis saber se Ronaldinho compararia o momento do gol ao do orgasmo. Ele tentou explicar, mas não convenceu. São coisas diferentes. A coisa que eu mais gosto... Não é a que eu mais gosto. O público estava atento e não resistiu. E no final, depois da experiência inédita, aplauso. Muito bem, na entrevista Ronaldinho ainda fez algumas outras confissões, vale conferir. Mas à noite, Ronaldinho e alguns jogadores que estavam na Bolívia participaram de uma festa da CBF no Rio. Logo na chegada a uma boate na Zona Sul, mais uma de Ronaldinho. Parece que os dias de solteiro do craque estão chegando ao fim. A gente tem planos. Eu estou muito bem com a Suzana e tem planos para o futuro, mas não é uma coisa que eu possa dizer aqui para vocês agora. Lá dentro, os prazeres dos quais os jogadores ficaram afastados durante um mês de excursão. E como a festa era para comemorar a inédita conquista fora de casa, nada como uma foto. Para mostrar que a hora é de paz. O mais tradicional torneio de tênis terá suas semifinais femininas hoje. Numa delas, a espanhola Arantxa Sánchez Vicario contra a tcheca Jana Novotná. Na outra semifinal, o que está sendo chamado de o duelo das Lolitas. Martina Hingis, número 1 do mundo aos 16 anos. Do outro lado, a grande sensação de Wimbledon, uma russinha de longas tranças, uma longa trança, alguns meses mais nova que Martina, ela vem encantando o público inglês. Anna Kournikova é a mais jovem tenista a disputar uma semifinal em Wimbledon neste século. Renato, uma beleza, hein? Olha, eu sei que você queria estar em Wimbledon, não ficar fazendo até a transmissão olhando só pela televisão, não, né? Você queria estar lá, eu tenho certeza. Está comemorando. Você está encantado, E agora Maurício? vocês vão ficar torcendo para quem? Vocês continuam fiéis à Martina ou agora... Pelas duas. Quando você pensa em fazenda, você ainda tem aquela imagem de roça? Nada disso. Os fazendeiros do sul do país querem mais é conforto. E Arnaldo Jabor fala das perdas do cinema e dos cinéfilos. Nos últimos 2 dias, morreram 2 grandes atores do cinema americano, Robert Mitchum e James Stewart, estrelas dos anos dourados de Hollywood. Arnaldo Jabor analisa os caminhos e descaminhos do cinema de ontem e de hoje e relembra alguns dos melhores momentos do protagonista de Janela Indiscreta. Everybody in this country killed crazy. Join my throat now. And I don't want to get married ever to anyone. You understand that? Well, I wish there was one I wanted. My name is Charles Lindbergh. I will take a drop of water. Yes, they do, don't they? Morreu Robert Mitchum. Agora morre o James Stewart. Está morrendo é a delicadeza de um cinema inocente, que tinha respeito ao público. No pós-guerra, o cinema americano nos vendia esperança. Hoje nos vende eletroeletrônicos. Antes, nos vendia o mito do amor, a coragem dos cowboys, orgulhos de uma América que tinha vencido a guerra. Era propaganda? Sim, era.
mas nos vendia democracia, vendia a alegria maravilhosa dos musicais. Hoje nos vende porrada. Antes vendia coragem, hoje nos vende matanças. E o que está por trás dos tiros e sangue? Claro, a propaganda da indústria bélica americana. Antes nos vendia sonho, hoje nos vende efeitos especiais. E o que está por trás? Claro, a supereficiência tecnológica. O cinema, no tempo das diligências, era nosso mundo de emoções. Hoje, parece uma sangrenta feira de utilidades. É verdade, dá até medo, né? E é uma grande sensação de perda, Leilani. Viver na cidade e ter acesso aos mais variados serviços, apesar do estresse e da constante ameaça da violência, tem suas vantagens. É isso mesmo, Leilani, poder dispor de bons restaurantes, teatros, museus. A vida urbana tem encantos, né? Mas a vida no campo também tem atrativos e não se resume apenas a lavouras, criação de gado, acordar cedo, escutar os bichos. Não é. Em algumas fazendas do Paraná, por exemplo, luxo e conforto não são apenas um detalhe. Quando amanhece na roça, os patos fazem a festa num cenário montado pelo dono da fazenda. Grandes jardins, piscinas ao lado da lavoura e, quando dá vontade de pescar, manda-se construir uma represa com ilha. Foi-se o tempo da dureza do carro de boi. Só o hábito permanece. Os fazendeiros continuam deixando à sombra um meio de transporte que evoluiu em muitos cavalos. Muitos fazendeiros passam na fazenda a maior parte do tempo. Feriados, fins de semana, as férias escolares dos filhos. Por isso trouxeram para cá todo o conforto da cidade. A casa de campo é quase um palacete. Imponentes no meio do nada, essas casas de 400, 500 metros quadrados abrigam tecnologia e conforto. Cada uma tem um estilo próprio. A fazendeira Jussara Bittencourt preferiu o estilo rústico. Pela qualidade de vida. Tem certas coisas que a cidade tem e que, claro, que te oferecem, que não existe na fazenda. Mas tem muita coisa que a fazenda tem e que a cidade também não oferece. Fonte com carpas coloridas e casa de 7 quartos, todos com banheiro e banheira. Todo fim de semana o fazendeiro traz a família e o açougueiro para o churrasco, quase sempre de avião, embora a fazenda esteja a 1 hora de carro da cidade. E daqui ele toca os negócios. Eu vivi a minha infância toda em fazenda, gosto da vida de fazenda e quero que meus filhos também sintam amor pela fazenda. Aqui a gente não tem horário para nada, né? Então, leva uma vida mais calma, mais sossegada. Pelos filhos ou por puro prazer, o fazendeiro caprichou. Coqueiros enfeitam a entrada da fazenda da ilha. A sede parece um clube de campo. O que o fazendeiro não conseguiu plantar ou construir, ganhou de presente. Areia branquinha e água transparente. A natureza foi generosa com a fazenda da ilha. A fazenda é cercada por 2 riachos com várias cachoeiras ao longo do percurso. Praias particulares que são um paraíso. Os carros passam em cima da cachoeira. Embaixo, só o fazendeiro, a família e uns poucos privilegiados, curtindo o que a roça tem de melhor. Isso é coisa que não tem dinheiro que pague, né? Porque tudo que o resto você consegue construir. Agora, uma cachoeira dessa não se constrói, isso aí ganha-se de Deus. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição você viu que a situação das PMs nos estados vira uma crise nacional. A Polícia Militar do Pará está em greve por aumento de salário e o governador Almir Gabriel espera até o meio-dia para decidir se pede a intervenção do Exército. Nós voltamos amanhã, às 7h30. Tenham um bom dia. Até amanhã, aproveite bem o seu dia.